Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Criador dos céus e da terra, Senhor, João decidiu diminuir, Senhor, para que o Senhor pudesse crescer. Porém, meu Deus, eu te peço que o meu eu possa desaparecer, Senhor, para que o Senhor possa me usar como um instrumento útil a falar ao coração do teu povo, não somente daqueles que estão aqui, mas também daqueles que nos verão através do vídeo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pregação que nós vamos fazer essa noite, ela tem como título um versículo. Eu queria que os irmãos abrissem em Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 2. Ezequiel 16. Ezequiel, em toda a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é aquele com quem eu mais me identifico. Depois, com calma, eu explico para vocês. Ezequiel 16, versículo 2. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Aqui fica claro que Deus comissionou Ezequiel para que ele pudesse se dirigir ao povo de Deus. Aqui diz para que ele se dirija para Jerusalém. E ali diz o seguinte: faze conhecer a Jerusalém, específico, a Jerusalém, ao meu povo, as suas abominações. Você que está aqui, ou você que está vendo esse vídeo, e você se considera o povo de Deus, essa pregação é para você, ok? E aqui ele está comentando em abominações. Para que a gente possa compreender abominações, nós temos que ir na fonte geradora de abominações, para que a gente entenda a raiz do problema. Por que que o povo de Deus está sendo assolado por abominações? Se vocês procurarem o dicionário e vocês lerem a descrição dessa palavra, o dicionário vai dizer o seguinte: aquilo que causa horror. Horror. Aquilo que causa aversão. Vamos então saber pela Bíblia, não pelo homem, o que é abominação. E vamos direto naquela que gera a abominação. Vamos lá para Apocalipse 17, versículo 5. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Abominação já é um problema, porque nós vimos pelo dicionário que é aquilo que causa horror, aversão. E o que vocês me dizem da mãe das abominações? A fonte geradora das abominações. Deus comissionou Ezequiel para que ele se dirigisse a Jerusalém, ao seu povo, para que o povo conhecesse as abominações que estavam assolando o povo. E aqui nós encontramos a fonte geradora, porque o que diz Apocalipse 17, versículo 5?
Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A mãe das abominações da terra. Meus irmãos, nós estamos diante da fonte geradora das abominações, não somente no tempo de Ezequiel, mas no tempo de hoje. A fonte geradora, aquela que aos olhos de Deus faz coisas horrorosas, abomináveis, coisas que provocam uma profunda aversão em Deus. E nós vamos analisar as características dessa mãe. Aqui no versículo 5 do Apocalipse 17, nós já vemos algumas coisas interessantes. A primeira delas, essa entidade, essa mãe das abominações, ela tem algo escrito na fronte, ela tem algo escrito na testa. Olha que interessante. O que a Bíblia quer nos dizer com isso? Quer nos dizer que isso que ela tem na testa é algo principal. É algo principal. Mas nós temos que avaliar cada uma das características para poder identificar pela Bíblia, não pelo homem, quem é essa mãe. Eu acredito que nenhum de vocês que estão aqui querem saber a minha opinião. Eu sou um simples homem. Eu acredito que todos querem saber o que a Bíblia diz. Quem é a mãe? Vamos então analisar. Aqui diz que ela tem um nome, Babilônia. Puxa vida, mas por que Babilônia? Por que ela tem esse nome? Então, vamos colocar aqui. Não sei se aqui está funcionando, mas vamos ver se está funcionando. Ok. Número 1. Ela é chamada de Babilônia. Essa entidade é chamada de Babilônia. Por que será? Vamos abrir lá em Daniel, capítulo 3. Deixa marcado aí, nós vamos voltar, mas vamos lá em Daniel, capítulo 3. Versículo 1. Vamos saber quais são as características de Babilônia. Porque se nós soubermos qual é a característica da Babilônia no passado, automaticamente, necessariamente, nós vamos saber quem é a Babilônia do Apocalipse. E o Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. E hoje o Apocalipse vai nos revelar quem é a Babilônia. Daniel 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Espera aí. O rei Nabucodonosor fez uma imagem. Babilônia adorava as imagens. Isso aqui está notório, né? Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Ah, Luiz, mas eles fizeram uma imagem, né, uma estátua, mas isso, o que isso prova, né? Bom, vamos ler o final do versículo 5 desse mesmo capítulo para ver o que isso prova. Lá no versículo 5 diz que vários instrumentos foram utilizados para que o povo buscasse se voltar para aquela imagem. Você sabia que hoje acontece a mesma coisa? A música está sendo largamente utilizada nos templos evangélicos para que as pessoas adorem. Na Babilônia já se fazia isso. Vamos entender qual era a intenção de Nabucodonosor. E ali ele descreve uma série de instrumentos musicais, né? E no final ele diz: e adorareis a imagem
de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Olha que interessante. Essa imagem era dourada. Existe alguma religião hoje que tem imagens? E essas imagens também são adoradas? Alguns dizem veneradas, né? Eu queria saber qual é a diferença. No dicionário não tem diferença. Outra característica é que essa entidade, a Bíblia diz que é uma mulher. Vamos voltar lá para Apocalipse 17:5. Ali diz a mãe. Se diz a mãe, é porque é uma mulher. Não é verdade? Por que a Bíblia está dizendo que é uma mulher? É importante que a gente possa entender o que é mulher em profecia, em simbologia. Essa aqui é uma meretriz, mas será que existe alguma citação na Bíblia de uma outra mulher e o que ela representa? Vamos abrir lá em 2 Coríntios 11, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Vamos saber o que é mulher, já que a Babilônia é uma mulher, é uma mãe. Vamos saber o que na Bíblia diz o que é mulher. 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que tenho-a preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo está dizendo que tem zelo pelos coríntios, para que os possa apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, mulher em profecia, em simbologia bíblica, é igreja. Afinal de contas, Cristo é o cabeça e a noiva pura somos nós, a sua igreja. Então, aquela mãe que é chamada de Babilônia, que é uma mulher, também é uma igreja. A Bíblia está dizendo que essa mulher, que é uma meretriz, ela é a mãe e ela tem como nome Babilônia. Já vimos que Babilônia adorava as imagens. Vamos ver mais algumas características para poder permitir que a Bíblia revele quem é essa igreja. Vamos voltar então para Apocalipse 17, versículo 5. Ali diz que ela é mãe. Tem um ditado que diz: filho de peixe, peixinho é. Se uma igreja é mãe, e se ela tem filhas, o que serão essas filhas? Igrejas. É óbvio. Se a mãe é uma igreja, as filhas também são uma igreja. Vamos voltar para Ezequiel e ver o que Ezequiel diz a respeito das filhas. Ezequiel 16, 43, 44. Ezequiel 16, 43, 44. 43. Lembram como nós começamos a pregação? Lembram que eu disse que o título da pregação era um versículo bíblico? Era Ezequiel 16, versículo 2, aonde Deus comissionou Ezequiel para que ele pregasse para Jerusalém, para que ela conhecesse as suas abominações. Ezequiel vai dar continuidade. Ele vai dar a conhecer a Jerusalém, ao povo de Deus. Você se considera povo de Deus? Não importa a sua denominação. Você é o povo de Deus? Ezequiel foi comissionado para falar a você. Vamos ver o que Deus comissionou Ezequiel a falar. 43. Visto que não te lembrastes do dia da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo
do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e a todas as tuas abominações não acrescentarás essa depravidade. Jerusalém, o Ezequiel está falando com quem? Com Jerusalém? Ezequiel está dizendo para Jerusalém, para o povo de Deus, para você, para que você não acrescente mais essa depravação, mais essa depravidade. Luiz, que depravidade que o povo de Deus não deve acrescentar? Vamos ler, o versículo vai responder, o 44. Eis que todo que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo, tal mãe, tal filha. Ezequiel 43 diz para que não se acrescente mais essa depravação às abominações que Jerusalém estava vivendo, que a Jerusalém de hoje está vivendo. E aqui diz, tal mãe, tal filha. Meus irmãos, eu trabalho com internet. Por eu trabalhar com internet, eu recebo muitos e-mails. Na verdade, eu recebo por dia centenas de e-mails de pessoas que visitam os sites e nos escrevem. E aí acaba aquelas pessoas anexando a lista dos seus amigos e fica mandando e-mail uns para os outros, né? Quem tem internet sabe que isso é comum. A pessoa recebe uma mensagem, gosta da mensagem, manda para todo o seu correio, toda a sua lista. Eu vou fazer 19 anos de evangelho. Em todos esses anos, eu nunca vi o mundo evangélico me mandar pregação de padre. Eu tenho recebido pessoas evangélicas me mandando pregação de padre. Assiste o padre Toquinho, assiste o padre Zezinho, assiste o padre Joãozinho. Olha, mas é fantástico. Olha a pregação desse homem. Não existe mais distinção. Quando eu entrei na igreja evangélica, há muitos anos atrás, as pessoas comentavam que existem muitas abominações na igreja. Aliás, quando eu entrei na igreja evangélica, as pessoas comentavam que existem muitas abominações na igreja católica. Exemplo, purgatório. Luiz, purgatório, as pessoas vão para o lugar, isso não está na Bíblia. Assunção de Maria, confessar para o padre os seus pecados. Inclusive hoje, se vocês forem hoje na internet ou no jornal, vocês vão ver que o Vaticano lançou um aplicativo para as pessoas confessarem pela internet. R$ 1,99. R$ 1,99. Você quer confessar? Você baixa o aplicativo e você confessa pela internet. É só R$ 1,99. Mas a Bíblia diz isso, meus irmãos? Ela diz que nós temos que confessar ao homem os nossos pecados? A Bíblia não diz isso. Então, quando eu comecei na igreja evangélica, eu já sabia que tinha muitas coisas erradas. Imagens de pau, imagens de pedra, que não falam, que não andam. Eu já sabia disso. E agora, por incrível que pareça, eu esperava que ao final desses quase 19 anos o povo evangélico estivesse evoluindo. Mas não está evoluindo. Vamos entender por quê. Vamos voltar para Apocalipse, para a gente continuar aqui, ó, na descrição. Porque eu já falei para os irmãos que a minha opinião pouco importa. Eu acho que os irmãos estão aqui para ouvir a opinião de Deus a respeito da Babilônia, a grande. Bom, eu queria que os irmãos aproveitassem e abrissem, logo em seguida, no Apocalipse 19. Só virar a folha aí. Olhem para cá. Hoje em dia é comum num culto evangélico, numa igreja evangélica, as pessoas gritarem aleluia, né? Até em tom pejorativo. Uma vez o meu filho, ele estava num local lá
fez um passeio com os amigos brincando, aleluia, irmão, aleluia, irmão, aleluia, debochando, né? Hoje é uma coisa comum no culto evangélico, aleluia, Senhor, aleluia. Vocês sabiam que no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, essa palavra só aparece aqui no Apocalipse? Eu acho que ela não é para ser usada de maneira vulgar. Não estou dizendo que alguém está usando de maneira vulgar, mas você sabe o que significa aleluia? Até que enfim, louvado seja o Senhor. Até que enfim, louvado seja o Senhor. E no Novo Testamento, essa palavra que não apareceu nenhuma vez, aqui em Apocalipse 19, aparece 3 vezes. Sabe para quê? Para falar que a Babilônia, a mãe das prostitutas, a mãe das meretrizes é prostituta, ela foi julgada e condenada. Aí a Bíblia diz, aleluia, até que enfim. Mas vamos deixar a Bíblia falar. Vamos lá, Apocalipse 19. Depois destas coisas, que coisas? Do que aconteceu até aqui no Apocalipse 19. Depois destas coisas, ouvi no céu. Foi na terra ou foi no céu? No céu, uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Por quê que a Bíblia está dizendo até que enfim? Aleluia. Por quê? Versículo 2 responde, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha a grande Babilônia, olha a grande meretriz novamente aqui. E aqui é uma sentença. E aqui diz, sabe o quê? Corrompia a terra. Lembram que eu falei que Ezequiel foi comissionado para pregar para o povo de Deus Jerusalém as suas abominações? Lembram que eu falei que a gente, para entender de abominação, nós tínhamos que ir na fonte. A mãe gera, não gera? A mãe não gera? Ela gera. Diferente da esposa de Cristo, que é uma virgem pura, à espera do noivo, nas nuvens do céu, o nosso Senhor e Salvador Jesus, essa meretriz, ela vive se prostituindo. Ela vive se relacionando com Cristo. Não. Nós sabemos que tudo que Deus faz, Satanás imita, não é verdade? Jesus instituiu o seu povo para que ele fosse o cabeça e nós o corpo. E ele nos chama de igreja ou de virgem pura. Satanás não ia ficar para trás. Ele também tinha que preparar a sua noiva. Porém, ela não é pura. Ela gera abominações. Ela gera filhas iguais a ela, prostitutas. E a pergunta dessa noite é: se a igreja católica, essa que adora as imagens, e nós vamos ver como que ela se prostitui com os reis da terra, nós vamos ver o vinho que ela dá de beber e embriaga toda a terra. A Bíblia vai nos revelar. Mas a pergunta dessa noite é: se ela é a mãe, quem são as filhas? Quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu fiquei embatucado. Eu falei, peraí, aqui diz que ela é a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Assim que eu li esse versículo, eu falei, tudo bem, eu sei que ela é a mãe, mas quem são as filhas? Quem são as filhas da Babilônia?
Luiz, como é que nós podemos com segurança saber quem são as filhas? Simples. Nós vamos descrever como é a mãe e pela descrição vamos saber quem são as filhas. É a Bíblia que vai revelar. Não sou eu. Vamos continuar então. Aqui no capítulo 19 diz que ela corrompia a terra. Mas Luiz, eu falei que tinham 3 aleluias, né? No versículo 3 tem mais um aleluia. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. No versículo 6, novamente tem no final do versículo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aqui foi dado um basta para ela, mas nós vamos ver em ação. Acompanhe comigo em Apocalipse 18. Luiz, eu não sabia que Apocalipse dava tanto destaque para a grande Babilônia, mas dá. Lá no capítulo 18, no versículo 2, ali está escrito o seguinte, Apocalipse 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Reparem que em T2 caiu. Nada na Bíblia está ao acaso, absolutamente nada. Tem 2 caiu, o primeiro para a mãe e o segundo para as filhas. Vamos conhecer as suas práticas. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ave é uma analogia, uma simbologia para anjo, porque os anjos, assim como as aves, voam. Então aqui diz, ave imunda e detestável. Em função das abominações que estavam acontecendo em Jerusalém, Jerusalém foi levada cativa para a Babilônia. Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 24, se comenta o que aconteceu antes deles serem levados cativos para a Babilônia. E de 25 em diante, relata o que aconteceu depois que eles foram cativos. O povo de Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia. E hoje o povo evangélico está sendo levado cativo para a Babilônia. Por causa de quê? Por causa das abominações. Vamos deixar o nosso Senhor explicar com detalhes o motivo disso? Vamos deixar? Vamos lá para João, capítulo 10. Vamos saber do Senhor Jesus como que está acontecendo hoje da filha, quem são as filhas e por que elas estão se tornando abomináveis diante de Deus. João capítulo 10, ali fala sobre o bom pastor. Bom, todos nós sabemos que o bom pastor é Cristo, mas aqui no capítulo 10 de João tem um outro personagem. Sabe qual é o nome desse personagem? Mercenário. Você sabe o que é um mercenário? O mercenário é alguém que não tem pátria, alguém que não tem bandeira, alguém que não tem camisa, alguém que não tem time, ele não tem nada, ele é movido a grana, ele é movido a dinheiro. Quem paga mais, ele está do lado. É o mercenário. Vamos saber, pela Bíblia, o estado hoje das igrejas. João 10, versículo 1. Em verdade, Jesus falando, em verdade, toda vez que Jesus enfatiza em verdade e repete, é porque algo muito importante está para ver. Vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. Lá no versículo 9, passem os olhos rapidamente, Jesus diz, eu sou a porta.
se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Meus irmãos, faz sentido eu falar para vocês assim: entrará e sairá. Será que faz sentido? Entrará e sairá. Olha que coisa interessante. Não são duas coisas opostas. Elas se contrapõem, porque como que eu mando você entrar e mando você sair? Não faz sentido. Aparentemente. É como se você entrasse e Jesus falasse assim: sai! E sai rápido. Por que ele fala isso? Deve ser porque alguma coisa muito perigosa está lá dentro. Dentro da onde, Luiz? Dentro do aprisco. Aprisco das ovelhas. Nós somos comparados a ovelhas, não somos? As ovelhas ficam dentro do aprisco. O que é o aprisco? São as igrejas. Se nós somos as ovelhas e elas ficam dentro do aprisco, o aprisco são as igrejas. Mas Jesus manda entrar e sair. Eu sou a porta. Entra e sai. Aí eu pergunto: mas por que, Jesus? Ele explica. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, ele é a porta. Esse não entrou pela porta, mas sobe por uma outra parte. Esse é ladrão e salteador. Então tem alguém lá dentro. O ladrão está lá dentro. O ladrão e salteador. O que Jesus disse de Satanás? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o ladrão. Ele é o salteador. Jesus está dizendo que ele entrou no aprisco. Vamos continuar. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Meus irmãos, está se pregando um grande avivamento no mundo. Igreja A, Igreja B, Igreja C, Igreja F, G, H e J. Não faltam denominações. Tem de todos os nomes e gostos. Porém, aqui está dizendo que Jesus leva as ovelhas para onde? Para fora. Quem está falando é a Bíblia. Não sou eu que está falando. É só ler. Aqui diz que ele é a porta. As pessoas entram e saem. E sabe por que as ovelhas saem do aprisco? Porque elas estão famintas. Famintas porque não tem a palavra na igreja. Simplesmente. Porque qual é o alimento da ovelha? É a palavra. Mas não tem a palavra na igreja. Tem festa, tem dança, tem música, tem ecoevangelismo, tem evangelismo social, tem evangelismo político. Eu estou falando mentira? Nós tivemos agora no ano passado a eleição para presidente do Brasil. No passado as pessoas falavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Agora eles falam: eu sou de Dilma, eu sou de Serra, eu sou de Marina. É isso que está acontecendo hoje em dia. Se era errado falar que era de Paulo, um grande homem de Deus, se era errado falar que era de Apolo, que era poderoso nas Escrituras, se era errado falar de Cefas, que é o nome de Pedro, será que não é errado falar que eu sou de Dilma ou que eu sou de Serra? Esses são os verdadeiros pastores ou são os mercenários? Decida você pela palavra. A palavra está te revelando. Vamos continuar. Versículo 4.
depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vão sair todas? Vão sair todas? Todas as que lhe pertencem. Por quê? Porque essas ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem. E elas saem para fora. Aqui, ó. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem. Porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes fugirão dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. No versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Alimento. Qual é o alimento do povo de Deus? A palavra. A palavra não está sendo pregada. Quando muito se abre a Bíblia para falar um ou dois versículos bíblicos, e 90% da pregação é o que o pastor acha, é o que o pastor pensa. Os pastores estão fazendo curso de neurolinguística para saber como se expressar melhor com o povo. Seria melhor investimento se eles pudessem estar estudando a palavra de Deus. Vamos lá voltar na descrição da Babilônia, para que a gente saiba com segurança quem é a grande meretriz, a mãe das abominações e das meretrizes da terra. Bom, versículo 6, Apocalipse 17, versículo 6, ali diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Nossa, imagina, João olha uma igreja bebendo o sangue dos santos. Ele realmente é de se admirar, não só de se admirar, mas de ficar espantado. Ele ficou espantado, ele falou: como pode, Senhor? Tu está me levando em espírito ao futuro e eu estou vendo uma igreja assassinar os santos de Deus. A Inquisição, que começou em 1184, matou mais pessoas do que a Primeira e a Segunda Grande Guerra juntas. E esse sangue foi o sangue dos santos. Sabe por quê? Porque eles eram hereges. Hereges! Vocês sabem o que significa a palavra herege? Vai no dicionário. A palavra herege significa pensar por si mesmo. Eles eram hereges. Eles não podiam pensar por si mesmo. Eles tinham que pensar conforme a igreja determinava. Não, você tem que pensar e crer como eu falo, como a tradição fala. Se você pensar diferente, você é um herege. Vamos ver o instrumento que essa igreja utilizava. Vamos lá, Apocalipse 17 inteiro trata desse assunto. 17:1, lá no finalzinho, vem: mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. O que nós vimos no capítulo 19? A condenação. Foi quando veio a palavra aleluia 3 vezes, não foi? Aqui vai falar do julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Bom, Luiz, meretriz é mulher. Mulher, já vimos que em profecia ou simbologia bíblica é uma igreja. Agora, uma mulher sentada sobre as águas não faz sentido, lógico. Se eu tentar lhe explicar, não vai fazer mesmo. Mas vamos deixar a Bíblia explicar. Vamos lá no mesmo capítulo, versículo 15. Vamos deixar a Bíblia nos falar o que são águas. Aqui diz: muitas sentadas sobre muitas águas. Se eu estou sentado sobre alguém, é porque eu estou dominando esse alguém. Essa igreja está sentada, está dominando sobre muitas águas. Apocalipse 17:15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são
povos, multidões, nações e línguas. O que são então as águas onde a multidão está sentada? Povos, multidões, nações e línguas. É por isso que ela é chamada grande, porque essa igreja ela não domina uma parte da terra, ela domina sobre toda a terra. Lembra do julgamento lá em Apocalipse 19? Aquela que corrompia toda a terra. Luiz, como que ela corrompe toda a terra? Ela tem que ter um instrumento. Como que ela corrompe? Então, só para a gente dar continuidade, aqui diz, é a Babilônia, ela se prostitui, se relaciona. 3, ela usa um instrumento para isso, vinho. Esse é o instrumento que ela usa. Vamos ler o versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Jesus disse que aquilo que ele fala é como a água. Vamos ler lá em João para a gente entender o que é o vinho. Se eu não me engano é João 7. Deixa eu confirmar para vocês. João 7, versículo 38. Os ensinamentos de Cristo são comparados à água. João 7, versículo 38. Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então, os ensinamentos de Cristo, de acordo com a Escritura, são como rios de água viva. E o que a água faz? Ela refresca, ela refrigera, ela limpa, ela lava, ela dá vida. O nosso corpo, 75% é de água. O nosso planeta, 75% é de água. Água é vida. Se água é o ensinamento de Cristo, lá em Apocalipse diz que a Babilônia, essa mulher, essa meretriz, ela usa o vinho. A água entorpece alguém, mas o vinho tira o tino da pessoa. O ensinamento dessa igreja é confusão. Tudo que ela ensina é confusão. Não está na Bíblia. E essa confusão, esse ensinamento, esse vinho, leva toda a terra a ficar entorpecida. A começar por quem? Pelas autoridades, pelos reis da terra. É isso que diz lá o versículo 2 de Apocalipse 17. Vamos voltar lá. Ali diz: e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Os habitantes da terra estão envenenados, embebedados, entorpecidos com os ensinamentos da Babilônia. Então, essa mulher, ela tem os ensinamentos de Cristo? Não. Ela tem outro tipo de ensinamento. Vamos continuar ali na relação para saber quem é essa mulher. Ali no versículo 3, na metade do versículo 3, diz: vi uma mulher montada numa besta escarlate. Essa mulher, ela tem uma instituição chamada de besta. Besta escarlate, nós sabemos que o escarlate, o vermelho, é comparado a uma simbologia para o pecado. E aqui diz que essa besta está repleta de nomes de blasfêmia.
Nomes de blasfêmia. Luiz, o que é a blasfêmia? Eu poderia até falar o que eu acho, mas vamos falar o que a Bíblia acha, o que a Bíblia diz. Vamos lá em Marcos, capítulo 2, versículo 7. Vamos saber o que a Bíblia chama de blasfêmia. Marcos, capítulo 2, versículo 7. Ali diz: por que fala ele deste modo? Estão falando de Jesus. Os fariseus e os saduceus. Eles dizem: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Ah, então blasfêmia é afirmar que eu tenho poder para perdoar pecados. Lembra que eu falei da notícia que saiu hoje? Que agora as pessoas podem confessar os seus pecados baixando o aplicativo pela internet, paga R$ 1,99. Eu pergunto a vocês, quem deu autoridade a qualquer um aqui na terra para perdoar pecados? Só Deus tem essa autoridade. Então blasfêmia é se colocar em uma posição tal de perdoar o pecado das pessoas. Isso é que é blasfemar. Diante de Deus, isso é que é blasfemar. Se colocar no lugar de Deus. No versículo 4, então vamos colocar aqui, ó. Essa igreja, chamada Grande Meretriz, ela fala blasfêmias, ok? No versículo 4, a Bíblia, para não deixar nenhuma dúvida, ela vai dar uma descrição das roupas que são utilizadas pelas pessoas que dirigem essa mulher ou essa igreja. Versículo 4: achava-se a mulher, achava-se a igreja vestida de púrpura. Existe uma classe episcopal que se veste de púrpura. Para quem não sabe, púrpura é roxo. São os bispos da Igreja Católica. A vestimenta deles é de púrpura. E os cardeais? Vamos ler aqui. E de escarlata. Escarlata é vermelho. Os cardeais usam uma roupa vermelha, adornada de ouro. Vocês já viram a roupa do Papa? Ela é adornada de ouro, coroa de ouro. E o cálice que ele toma, a Eucaristia, é um cálice de ouro. E aqui diz: adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Por que ela se prostitui? Porque ela se relaciona com quem? Com as autoridades. Que autoridades? Os reis da terra, os presidentes, os governadores. Não existe um único país no mundo que, ao ser empossado, do seu lado direito existe uma autoridade católica. Não existe. Eles estão unidos com o poder civil, poder religioso com poder civil. E essa igreja que é Babilônia, que se prostitui, que usa o vinho para embebedar todos os habitantes da terra e que fala blasfêmias, e já colocamos aqui também as vestimentas, né? A descrição das vestimentas. Essa igreja, ela tem uma doutrina central. E agora que a coisa vai começar a ficar boa, para aqueles que desejam a verdade. Ela tem uma doutrina central. Se vocês quiserem saber qual é essa doutrina, entrem em qualquer igreja católica ou se dirijam a uma livraria católica e peguem o catecismo. Lá no catecismo vai estar escrito o seguinte: a Trindade
é a doutrina central da Igreja Católica, sobre qual todas as outras doutrinas estão apoiadas. A doutrina central. Luiz, onde que está isso na Bíblia? Trindade na Bíblia não existe. No paganismo existe? Lógico. O paganismo sempre existiu a Trindade, porque existia um ser que era o terceiro em poder no céu. Primeiro era Deus, segundo seu Filho Jesus e terceiro Lúcifer. Ele era o terceiro em poder. Isaías 14 descreve isso, Ezequiel 28 descreve isso, é só você ler na Bíblia. Esse ser, como não conseguiu instituir isso no céu, quando ele foi banido para a terra, em todas as religiões pagãs, sem exceção, sem nenhuma exceção, existe trindade. Luiz, me dá exemplo, vamos lá. Tempo de Nimrod. Nimrod casou com a mãe Semíramis, teve um filho, Tamuz. Foi a primeira trindade. Nimrod, Semíramis e Tamuz. No Egito, Ísis, Osíris e Horus. Em todas as religiões pagãs existe a trindade. Todas. É por isso que no Catecismo da Igreja Católica está escrito: a trindade é a doutrina central da Igreja Católica, sobre qual todas as outras doutrinas estão apoiadas. Meus irmãos, quando eu li isso no Catecismo, como evangélico, sem eu ter entendimento nenhum, eu já desconfiei. Porque uma igreja que é a Babilônia se prostitui com vinho, com falsas doutrinas que embebedam as pessoas, se relaciona com os reis da terra. Como que pode sair alguma coisa de bom dessa igreja? Vocês conseguem ver assim? Eu pensei, como que pode? Lá em Tiago diz que de uma única fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou jorra água amarga, se a fonte é ruim, água podre, e é uma simbologia, a água é a palavra. Lá em Efésios 26 diz que essa igreja pura, a igreja de Cristo, ela é lavada pela lavagem, pela purificação da palavra. Fonte onde gera água é uma simbologia para a palavra. Essa fonte que gera a palavra ou é podre ou é pura. Uma fonte não jorra água podre e em seguida não jorra água pura. Mas ela diz que essa doutrina é a sua doutrina central. Sabe o que é doutrina central? Estão vendo isso aqui? Vamos supor que isso aqui seja a pilastra central. O que acontece com esse templo se você tirar essa coluna? Ele cai. Por quê? Porque é a coluna central. Então, a Igreja Católica diz que a Trindade é a coluna central, é a doutrina central. Luiz, onde é que está escrito isso? Apocalipse 17, versículo 5. Olhem para cá. Na sua fronte, ó, de cara, está escrito algo. Na sua fronte, ela não esconde de ninguém. Luiz, então quer dizer que se uma igreja crê na doutrina da Trindade, ela se faz filha da Babilônia? Exatamente isso. Exatamente isso. E aqui ela diz, olha, a Bíblia diz: na sua fronte acha-se escrito o nome, mistério. Quando você pergunta para um padre, ou até para um pastor: pastor, me explica a Trindade. Ele fala: Trindade, meu filho, são 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo. Eles são coeternos. O que significa a palavra eterno? É aquilo que sempre existiu. Não é isso? Eles são coeternos. E onde que está escrito isso? Na testa da Babilônia. Aí você fala assim, mas espera aí, pastor, espera aí, padre. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 deuses? São. Mas é um único Deus. 3 em 1. Parece aquele som, né? Antigamente tinha, né? Som 3 em 1. Toca cassete, né? Vitrola e mais outra coisa, 3 em 1. Então teatro, né? Deus vai lá para dentro do camarim, aí aparece como filho. Eu sou o filho. Aí ele volta, aí ele vem, eu sou o pai. Aí ele volta, eu sou o Espírito Santo. É um teatro. Então o teatro não dá para entender. Mas peraí, Luiz, coeterno? Então o filho não foi gerado, né? Mas a Bíblia diz, no verso áureo da Bíblia, João 3,16, que ele é unigênito de Deus, único gerado. Se ele foi gerado, teve um momento que ele passou a existir, que ele foi gerado. Mas a Trindade diz que ele é coeterno. Não está batendo, não está batendo. Pastor, me explica. Padre, me explica. Não posso. É um mistério. Pergunta, pede para explicar. Eles vão falar, sabe o quê? É um mistério. É o que está escrito aqui. Está escrito aqui, ó. Mistério. É o que está escrito na testa dela. Ó, na sua fronte, bem na cara, no para-choque. Achava-se escrito o nome. Mistério. É a Trindade. Meus irmãos, aqui nós temos os 10 mandamentos de Deus e os 10 mandamentos da Igreja de Roma. Você sabe o que está escrito aqui na testa dos 10 mandamentos de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. É por isso que a esposa de Satanás, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela também faz questão de colocar na testa, logo de primeira, para afrontar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz que eles têm aparência de piedade, aparência, mas negam o poder ao único Deus. A Bíblia é clara, mas os mandamentos de Satanás dizem o seguinte, aqui ó, os mandamentos da Igreja Católica à esquerda. Você pode amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, você pode amar tudo, mas ama a Deus sobre todas as coisas. É isso que está escrito. Não terás outros deuses diante de mim. É isso que está escrito. Não diz para você amar. E ela vai quebrar cada um desses mandamentos. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Ela arrancou isso dos mandamentos dela. Vamos analisar. Olha, nós temos aqui matéria para umas 50 palestras, porque o que não falta é abominação. A gente vai sintetizar e fechar só sobre Trindade. A gente não vai se estender, só sobre Trindade, tá bom? Vamos entender então a respeito da Trindade. Depois, se vocês quiserem, vocês podem tirar uma cópia, tá? Isso é muito interessante a pessoa ter. Aqui no verso diz o seguinte, Daniel 7, versículo 25. Pode abrir aí. Daniel 7, essa aqui eu posso ler até sem óculos. Daniel 7, versículo 25. No capítulo 3, nós vimos que Nabucodonosor fez uma imagem. Ele teve um sonho no capítulo 2, aonde a cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre de bronze, a cintura e as pernas de ferro. Nabucodonosor teve esse sonho.
Daniel depois teve um sonho mostrando esses 4 impérios. Nesse sonho que Daniel teve, o 4º império, que era o Império Romano, o primeiro império era o babilônico, o segundo o Império Persa, o terceiro Império Grego e o 4º Império Romano, que hoje deu passagem ao Império Romano, porém católico. Ali diz, em Daniel 7:25, o seguinte: e proferirá palavras contra o Altíssimo, o 4º Império, o Império Romano, e destruirá os santos do Altíssimo. Já vimos isso hoje, que a grande prostituta, a grande meretriz, a grande Babilônia, destruiu os santos do Altíssimo. E ela cuidaria em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui diz que os santos seriam entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Luiz, o que é tempos em profecia? Vamos lá em Daniel para a gente rapidamente saber o que é tempo, o que a Bíblia diz que é tempo, para a gente poder dar prosseguimento e fazer o fechamento a respeito da Trindade. O que é tempo? Aqui diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, não é isso? Daniel, capítulo 11, versículo 13. Ali diz, Daniel, capítulo 11, versículo 13: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, ao cabo de tempos. Isto é, o que é tempos? Anos. Tempos em profecia são anos. Virá à pressa com grande exército e abundância de provisões. Ou seja, quando está escrito lá, um tempo, um ano. Tempos, plural, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. Um tempo, um ano. Tempos, 2 anos, 3. Metade de um tempo, 3 anos e meio. Amigo, se você está vendo muito filme cristão, que agora os cristãos estão produzindo muito filme, né? Arrebatamento 1, Arrebatamento 2, Arrebatamento 3, não é isso? Existem vários filmes que falam sobre arrebatamento. A gente pode até abordar esse tema. Arrebatamento é muito interessante. Lá diz que a tribulação vai durar 7 anos nesses filmes. Não seguir por filmes não, tá bom? Seguir pela Bíblia. A Bíblia está dizendo que a grande tribulação são 3 anos e meio. Lá em Apocalipse 13 diz que são 42 meses. Faça as contas para você saber quanto tempo vai durar a tribulação. Não são esses 7 anos que estão dizendo para você não. Tá bom? Vamos voltar para o Apocalipse, porque a gente falou que ia falar a respeito da Trindade, não é isso? Vamos entender. Antes da gente voltar para o Apocalipse, vamos passar por Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos saber, pelos apóstolos, quantos deuses existem. Porque não adianta ficar falando que tem 1, 2, 3, 10 deuses, né? Nós temos que ouvir da Bíblia. Se possível, lá da origem, daqueles que foram formados pessoalmente por Jesus, os apóstolos. 1 Coríntios, versículo 5. 1 Coríntios 8, versículo 5. Está escrito: porque ainda que também alguns se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós os apóstolos, há um só Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Há um só Deus, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós também por Ele. A Bíblia diz, os apóstolos dizem que há um só Deus.
Não são três deuses. Vamos confirmar isso no Novo Testamento? Marcos 12, 28. Os apóstolos falaram que há somente um Deus. E Jesus, hein? O que Jesus falou quando perguntaram para ele? Perguntaram qual é o mandamento mais importante. Vamos saber o que ele respondeu? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos, Jesus? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, ouve, povo evangélico, ouve, Jerusalém, o Senhor Deus é o único Senhor, o único. Não existe três deuses, existe um único Deus, um único Criador. Vamos em João 17,3. Em João 17,3, Jesus deu a receita da vida eterna. Eu não estou falando o que eu acho, tá? Estamos vendo aqui o que a Bíblia diz. Jesus aqui vai dar a receita. Eu acredito que você, por ser povo de Deus, você quer a vida eterna, não é verdade? Aqui Jesus vai dar a receita da vida eterna. Ele disse, João 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O que Jesus disse? Um único Deus verdadeiro. Por que Jesus enfatizou o verdadeiro? Porque ele sabia que existiriam deuses falsos, que seriam pregados para a cristandade, para que a cristandade pudesse permitir brechas para que fosse destruída. Ainda em João, vamos lá em João 20. João 20, versículo 17. Luiz, eu concordo com você, só existe um único Deus. Já vimos aqui que os apóstolos afirmaram isso. Vamos mais além. Vamos mais além. Só antes da gente ir em João 20, vamos lá em Tiago. Tiago 2, rapidamente. Por incrível que pareça, até os demônios, mais do que os bispos, os cardeais, e mais do que muitos pastores, até os demônios sabem a verdade. Por incrível que pareça. Tiago 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. Até os demônios creem que Deus é um só. O que infelizmente o povo evangélico está crendo hoje, até os demônios creem e tremem. Eles não só creem, mas tremem. Existe um único Deus. É por isso que no Apocalipse 14, a mensagem que o anjo traz no meio do céu é para que se adore a Deus. Porque Deus não está sendo adorado, o Criador não está sendo adorado. Então vamos voltar lá. Aí muitas pessoas falam assim, não, tudo bem, Deus é um só. A Bíblia diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Mim é singular ou é plural? Diante de mim é singular, ok? Aí a pessoa fala assim, mas e Jesus? Jesus não é Deus? Alguns pregam que Jesus é Deus. Jesus morreu? Jesus morreu? Jesus morreu a primeira ou a segunda morte? Muitas pessoas me mandam e-mail descrevendo a agonia de Jesus na cruz. A pessoa manda um e-mail, Jesus, primeiro o sangue
acabou, depois veio a água, por isso que quando vazou ele pelo lado saiu água, aí ele foi estremecendo e foi agonizando. Meus irmãos, aí vem e-mail do médico, olha só, médico, eu vou descrever a agonia de Jesus. Meus irmãos, a agonia de Jesus foi estar separado do Pai pela única vez. Jesus morreu a segunda morte, por mim e por você. A agonia de Jesus não foi o sofrimento que ele teve na cruz. Esse sofrimento os dois ladrões tiveram. E nem por isso eles são Jesus. Nem por isso o sangue dele te redime e te salva. O sofrimento de Jesus foi que pela primeira vez em toda a existência de Jesus, ele foi separado do Pai, porque o Pai é santo. E Jesus estava recebendo o seu pecado. Ali Jesus morreu a segunda morte. Mas a Bíblia diz que Deus é imortal. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês nunca tenham pensado nisso. Quem aqui é pai? Eu sou pai. Você que está me assistindo, você é pai, você é mãe? Eu pergunto, você morre pelo seu filho? Eu morro pelos meus. Eu sou melhor que Deus? Nossa, sou mais bonzinho que Deus? Nossa, será que nós somos melhores que Deus? Você é capaz de morrer pelo seu filho? Se alguém botar uma arma na sua cabeça agora e falar assim, eu vou te matar. Aliás, se botar uma arma na cabeça do seu filho e falar assim, eu vou te matar agora. Faz a sua última oração com a arma na cabeça do seu filho. Você pediria, eu quero ir no lugar dele, deixa ele vivo e dá um tiro na minha cabeça. Quem faria isso? Eu faria. Pelo meu filho. Valeria a pena. Deus não faria isso, não? Você sabe por que Deus não veio? Porque ele não pode morrer. É simples. Deus é imortal. Ele não pode morrer. Ele é a fonte geradora de tudo. Dele flui a vida pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Ele não pode morrer. Então, a Bíblia diz também que Deus não pode ser tentado. Já que a gente está em Tiago, vamos aproveitar que estamos em Tiago, Tiago 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Por que não pode falar isso? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Repete comigo, Deus não pode ser tentado pelo mal. Jesus foi tentado pelo mal, mas Deus não pode ser tentado pelo mal. Luiz, se Jesus não é Deus, quem ele é? Jesus é a expressão exata de Deus. Deus se materializou através do seu Filho e reconciliou através do seu Filho a cada um de nós. Porém, isso não faz de Jesus o Deus Criador, porque ele foi criado, ele foi gerado. Vamos lá em João 3,16, verso áureo da Bíblia. Ali diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sabe o que é único? Gênito, gerado. O único Filho gerado. Então se ele foi gerado, ele não pode ser coeterno, porque a doutrina da Trindade diz que são 3 deuses coeternos. Mas aqui a Bíblia diz que ele foi gerado. Para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E enfatiza, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No final do 18, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do
unigênito, único gerado, Filho de Deus. Ele foi gerado. Quando? Não tem como mensurar, nos dias da eternidade. Mas ele foi gerado, teve um ponto de partida. Ele saiu do seio de Deus. Vamos lá em João. Lá no princípio, aí do Evangelho de João. João 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem é o Deus unigênito? Jesus. Por que a Bíblia o chama de Deus? Eu tenho 2 filhos, Lucas Dutra Fernandes e Andressa Dutra Fernandes. Os 2 são Fernandes, mas eles não são eu. Eu sou Fernandes. Luiz Carlos de Souza Fernandes. Eles também são Fernandes. Eles têm o nome de Deus. Jesus tem o nome de Deus. Os meus filhos têm Fernandes, que é o meu nome, um ser humano. Mas isso não faz dos meus filhos Luiz. Jesus tem o nome de Deus. Ele saiu, como diz aqui a Bíblia, ali diz que ele está no seio do Pai. E é quem o revelou, o Filho unigênito. Mas isso não faz dele Deus. Ok? Vamos lá em Colossenses 1,15. Para entender melhor a respeito de Jesus, seu Filho de Deus. Colossenses 1,15. Lembra que eu falei que Jesus é a imagem do Deus invisível? Aqui está explicitado isso. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos lá em Hebreus 1,3. Um pouquinho mais na frente aí. Hebreus 1, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Que ser é esse? Deus. Ele é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Imagina a doutrina da Trindade onde fica. Porque aqui está dizendo que Jesus sentou à direita da majestade, à direita de Deus. Mas a doutrina da Trindade diz que são 3 deuses em um. Então isso aqui é um teatro, né? A Bíblia é um teatro. Está dizendo que ele se assentou à direita da majestade. Majestade com M maiúsculo. Tá bom, Luiz. Estamos finalizando. Jesus é o Filho de Deus. Espírito Santo. Não é Deus? Nós acabamos de ver que Deus tem um trono e Jesus também. Se você me mostrar o trono do Espírito Santo, eu aceito a Trindade agora. Me mostra na Bíblia onde é que está o trono dele. Apocalipse e a Bíblia, de Gênesis até o final, fala de 2 tronos, do Pai e do Filho. Mas não mostra o trono do Espírito Santo. Ah, então o Espírito Santo não existe? Pelo amor de Deus. É lógico que existe. Luiz, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você é um herege. Você tem que ir para a fogueira. Você está dizendo que o Espírito Santo não é Deus. Não, o Espírito Santo não é Deus e o Espírito Santo não é uma pessoa. Então quem é o Espírito Santo?
o Espírito Santo é o Espírito de Deus ou o Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo. É simples. É simples. As pessoas complicam, mas isso é muito simples. Vamos ver na Bíblia? Vamos lá. Vamos lá em João 4, 24, para finalizar. João 4, 24. Ah, mas espera aí, o Espírito Santo, poxa, mas eu achava que o Espírito Santo era um Deus, eu achava que ele era a pessoa do Espírito Santo. Bom, vamos lá então. Quem é o Espírito Santo? João diz, João 4, 24. Deus é Espírito. O Espírito é Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ou o Espírito de Cristo. É por isso que Cristo disse que se nós o obedecermos, Ele virá e fará morada em nós e o Pai também. O Espírito de Cristo é o Espírito do Pai. Vamos ver mais na Bíblia? Para não ser o que o homem acha. Vamos lá em 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Cristo. Em Romanos faz essa analogia. O primeiro e o último Adão. Esse espírito vivificante é o Espírito de Cristo. Vamos ver isso melhor? Vamos lá em 2 Coríntios aí, logo à frente, 2, 3, aliás, 17 ao 18. 2 Coríntios 3, 17 ao 18. Ah, então quer dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus? Amém! Não vimos em João 4, 24? O Senhor, Deus, é o Espírito? Agora vamos ler então 2 Coríntios 3, 17, 18. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Senhor é o Espírito. Ah, Luiz, mas existe um pecado na Bíblia que é o único pecado que Deus não perdoa. É o pecado contra o Espírito Santo. Deus não perdoa. Na verdade, não está escrito isso? Que esse pecado é imperdoável? É simples. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu arbitrariamente não aceito o Espírito de Deus agindo no meu ser, me convencendo do pecado, eu desprezei a única condição que eu tenho de me arrepender. Sabe por quê? O arrependimento é um dom. Eu não me arrependo porque eu sou bonzinho. Eu me arrependo porque o Espírito de Deus me convence do pecado. Se eu não aceito o Espírito de Deus me convencer do pecado, como que eu posso ser perdoado? É por isso que o pecado contra o Espírito de Deus não tem perdão. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que me convence que eu estou errado. É simples. Mas as pessoas mistificam, complicam. Para nós finalizarmos, vamos lá em 1 Pedro 1, versículo 11. 1 Pedro 1, versículo 11. Vamos saber que espírito é esse
Quem é o Espírito Santo? 1 Pedro 1, versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Então era o Espírito de Cristo que agia nos apóstolos, nos discípulos, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. O Espírito de Cristo é que agia nos apóstolos. Só que as pessoas, elas mistificaram o Espírito Santo. Você quer desmistificar o Espírito Santo? Você se acostuma a falar Espírito de Cristo. Porque quando você fala Espírito Santo, parece uma outra pessoa. Aí, eles vão lá em João 14, vamos abrir em João 14. Jesus prometeu um outro Consolador, aí as pessoas falam assim, não, e agora? Agora é que eu quero ver. Jesus disse que mandaria um outro Consolador. Foi a promessa dele. Vamos ver então o que Jesus falou. Vamos para a Bíblia. Ali está escrito, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Meus irmãos, Jesus fisicamente poderia estar para sempre com eles? Jesus fisicamente estava limitado pelo corpo que o revestia. Ele estava limitado. Esse outro Consolador é o único Consolador que é o Espírito de Cristo, vindo de uma outra maneira, não um outro Consolador, mas vindo de uma outra maneira. Vamos ver pela Bíblia, vamos continuar lendo. Versículo 17, ele vai falar quem é esse outro Consolador. Ele diz, o Espírito da... Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito da verdade. Ouçam bem, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Vós o conheceis. Esse outro Consolador, que era Jesus vindo em espírito, não mais em carne, ele diz para os apóstolos que os apóstolos conhecem. Está escrito aqui, ó. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Jesus habitava com eles, Jesus andava com eles, Jesus comia com eles, Jesus evangelizava e pregava as boas novas com eles? Sim. Só que Jesus está dizendo que ele vem de uma outra maneira, não mais do lado de fora. Eu estarei em vós, não convosco. Eu habito convosco, porém eu habitarei em vós. Ele viria de uma outra maneira. Vamos continuar. Não vos deixarei órfãos, meus irmãos. Isso é claro. Não vos deixarei órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar para vocês. O que é ser órfão? Ser sozinho. Ele está dizendo, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu voltarei. Ele continua. Voltarei para vós outros, eu voltarei para vós outros. Eu, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis.
naquele dia que eu vier em espírito, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem é o Consolador? Cristo. Ah, mas o Espírito Santo intercede por nós. E agora? Vamos lá. Romanos 8. Vamos ver então. As pessoas falam, não, o Espírito Santo intercede por nós. Como é que pode? O Espírito Santo é uma pessoa, ele intercede por mim, ele intercede por você. O Espírito de Cristo intercede por nós realmente. Você está certo. Só que ele não é uma pessoa por causa disso. Romanos 8, versículo 26. Também o Espírito, Romanos 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos quantos intercessores, hein? Eu só conheço um. Lá em 1 Timóteo 2, versículo 5, a Bíblia deixa muito claro isso. Está escrito, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, amém? Não há um só Deus? E um só mediador, um só intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só existe um mediador. Voltando lá para Romanos 8. O Espírito intercede por nós sobremaneira. Agora vamos lá no versículo 34 de Romanos 8, vamos ler. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus? Quantos tronos? 2. À direita de Deus, e também intercede por nós. Que é esse Espírito que intercede por nós? Só existe um intercessor entre Deus e os homens, é Jesus. Meus irmãos, eu queria deixar um último versículo para vocês. Esse versículo, ele sintetiza tudo que nós falamos nessa noite. E é numa carta bem pequenininha que antecede o Apocalipse. Eu queria que os irmãos abrissem Judas. É uma carta do único capítulo antes do Apocalipse. Para quem não sabe, esse Judas que vocês estão lendo, ele é o irmão do Senhor Jesus. Aquele mesmo que debochou quando ele estava para ir para Jerusalém, e ele debochava, você não quer ser famoso, você tem que ir para Jerusalém. Ele se converteu de fato, de verdade. E ele escreveu essa carta. E ele, como irmão de Cristo carnal, lá no versículo 25, ele diz, isso aqui sintetiza a farsa da doutrina da Trindade. Ele diz, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade que nos foi dada, quero desejar uma boa noite a todos e informar que nós vamos colocar esse vídeo em breve à disposição dos irmãos online, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos.